Atenção, vamos falar de uma operação que acontece na nossa cidade e falar sobre, inclusive, muitas pessoas se envolvem em acidente e acham que, olha, não vai acontecer nada, não vão abrir investigação. Tem investigação que é feita sim e claro que o responsável, sendo comprovado, pode sim responder até criminalmente pelo acidente, pelo caso que se envolveu. E esse é o caso. Um homem foi preso durante a Operação Lusíadas, acusado de homicídio doloso contra a namorada. Isso aconteceu em novembro de 2021, exatamente num acidente que foi registrado numa rodovia aqui na cidade de Uberlândia. Meu amigo Tarsis Duarte tem os detalhes dessa operação e vai explicar direitinho para você que está acompanhando o nosso programa todo o trabalho de investigação sério feito pela polícia. Tarsis. Pois é, Rafael, muitas vezes nós noticiamos diversos acidentes aqui na tela do Balanço em que a gente finaliza dizendo o seguinte: olha, agora a Polícia Civil vai investigar as circunstâncias desse acidente. Pois bem, hoje temos um caso aí que ilustra muito bem esse trabalho feito pela Polícia Civil. Esse acidente aconteceu em novembro do ano passado. Então, a Polícia Civil iniciou uma intensa investigação para entender como, de fato, aquele acidente que vitimou e tirou a vida de uma jovem aconteceu e quais foram todos os detalhes acontecidos. Essa investigação culminou na prisão de um jovem também. Eu estou aqui com o Dr. Marcos Tadeu, chefe do 9º Departamento de Polícia Civil de Minas Gerais. Bom, Dr. Marcos Tadeu, muito obrigado pela participação ao vivo no Balanço Geral. Esse acidente, vamos do início, como é que ele aconteceu lá em novembro do ano passado? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, meu amigo Rafael. O que nós temos da Operação Lusíadas? Nós tivemos no ano passado um acidente automobilístico na BR-050, um casal voltando de Uberaba, motorista completamente embriagado, ele acabou se envolvendo neste sinistro, resultando na morte de uma menina. Pois bem, não basta para nós termos uma fórmula matemática, em direito isso é incabível, de que bebeu, dirigiu, acidentou, dolo eventual. Isso não existe. A nossa preocupação, enquanto Polícia Civil, é a investigação para se apurar os fatos tais quais eles se deram e doa a quem doer. Nós não podemos criar uma figura penal, nós não podemos crucificar qualquer pessoa. Nós temos um compromisso com a verdade, principalmente termos elementos que demonstrem esta verdade ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. Pois bem, as nossas investigações, que duraram esse tempo todo, objetivavam o quê? Saber se ali havia ou não a figura do dolo eventual quando o agente assume o risco, e aí nós estaremos falando do homicídio do artigo 121 do Código Penal, ou se ali foi um infeliz e trágico acidente, e nós teremos o que? A figura da culpa, do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, que é o homicídio culposo. Os nossos policiais, coordenados pela doutora Daniela, desenvolveram então uma excelente investigação, indo a campo, procurando informações, ouvindo pessoas, inclusive no estado de Goiás, para termos elementos que subsidiassem o quê? Olha, ali nós tivemos um homicídio doloso, artigo 121, porque ele efetivamente assumiu o risco do resultado. Os nossos elementos que foram colhidos durante essa investigação demonstraram que não era a primeira vez que essa pessoa havia feito uso de bebida alcoólica, assumido o veículo. Também temos oitivas que a pessoa condutor daquele veículo estava assumindo o risco do resultado. A investigação foi tão bem realizada nesse período todo, e daí mais uma demonstração de que a pressa é inimiga da perfeição, que os nossos policiais conseguiram, através da doutora Daniela, a expedição de um mandado de prisão preventiva. Meus amigos, no contexto brasileiro, com toda a política de descarcerização que nós temos, para o juiz, após ouvir o Ministério Público, decretar a prisão preventiva de uma pessoa, é que o contexto probatório é muito forte. A delegada conseguiu, com seus policiais, demonstrar a presença do dolo eventual,
bem como o preenchimento dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e aí sim o Ministério Público opinou favoravelmente e o Poder Judiciário expediu o mandato de prisão. Nós saímos então para cumprir esse mandato de prisão e só conseguimos lograr êxito no começo dessa semana na cidade de Patos de Minas. Os nossos policiais deslocaram daqui para Patos de Minas e lá realizaram a prisão desse jovem. Agora, lembrando, doutor, sobre o acidente que aconteceu em novembro do ano passado, esse casal voltava de uma festa em Uberaba, quando na BR-050 acabou batendo de frente com um caminhão e, infelizmente, a namorada desse homem que agora foi preso, ela não resistiu aos ferimentos e morreu ali diante daquele acidente, né? Esse rapaz que estava dirigindo, além de estar embriagado, ele teria consumido drogas nessa festa. Os nossos depoimentos, as oitivas que nós fizemos, demonstram que ele havia, além das várias bebidas alcoólicas, cerveja, uísque, cachaça, vodka, também ele teria feito uso de droga sintética nessa festa. E o detalhe foi o seguinte, no retorno para cá, depois do pedágio, ele estava zigue-zagueando pela rodovia. Um caminhão conseguiu evitar o sinistro, conseguiu evitar a batida, mas o caminhão que vinha atrás não conseguiu. Bateu de lado exatamente na posição em que a moça se encontrava, ou seja, no banco do passageiro. As imagens que nós temos, que foi juntada ao inquérito policial, ao laudo pericial, demonstram o quê? O tamanho do poder lesivo do choque, porque ele estava zigue-zagueando pela rodovia BR-050. Isso demonstra que a pessoa não tinha a menor condição de conduzir seu veículo. E aqui fica um pedido. Vocês vão para festas, vão para balada, que seja. Percebeu que aquela pessoa não está bem para dirigir? Para que vai entrar no carro? A pessoa já está errada, ela já está errada de dirigir embriagado. Agora, peço encarecidamente, vocês percebendo isso, não deixem essa pessoa assumir o veículo, não deixem ela assumir a condução do veículo. Como amigo, amigo é para essa hora, não deixem ela assumir a condução do veículo. E nem sonhar em pegar uma simples e singela carona com essa pessoa. Então é um pedido que eu faço, para que possamos evitar coisas desse sentido daqui para frente. Alerta importante, doutor. Agora, com relação a esse jovem que foi preso, ele que agora a Polícia Civil tem muitos elementos que comprovam que ele teria assumido a culpa do que aconteceu. Qual que é o futuro dele diante da justiça agora, doutor? Bom, nós falamos, quando a gente fala em dolo eventual, nós falamos que ele assumiu o risco, perfeito? Agora ele vai responder ao processo, ele já foi denunciado, o inquérito já foi encaminhado para o Poder Judiciário e agora com o Poder Judiciário, o juiz da comarca, né, o juiz criminal e também com o Ministério Público. Felizmente, a Polícia Civil, mais uma vez, dando um exemplo de profissionalismo, ela fecha um caso importantíssimo e espero que isso sirva de exemplo para todas as outras pessoas, sejam os motoristas, sejam os caronas, por assim dizer, para que isso não ocorra novamente. E um outro ponto, analisando a folha de antecedentes criminais, nós constatamos, que ele já possuía passagem tanto por tráfico de entorpecentes, artigo 33, e também posse ilegal de arma de fogo, artigo 12. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista, Dr. Marcos Tadeu, e também muito obrigado por esse alerta importante aí feito aos nossos telespectadores. Portanto, informações com relação à prisão desse jovem, um ano depois do acidente ter acontecido, o Dr. Marcos Tadeu informou aí que a Polícia Civil tem elementos aí dos mais variados para que a Justiça possa, a partir de agora, fazer o seu trabalho. Rafael? Tá certo. Muito obrigado, Tarso. Agradece, por favor, Dr. Marcos Tadeu. Eu acho que, para finalizar, esse é um grande exemplo para que situações como essa não voltem a acontecer, para que as pessoas tenham total responsabilidade e entendam que, a partir do momento que estão conduzindo um veículo, estando embriagado ou estando drogado, você está sim, assumindo o risco de matar uma pessoa, assumindo o risco de cometer um crime, um homicídio, como aconteceu nesse caso, homicídio, dolo eventual, onde a pessoa assumiu exatamente este risco por estar conduzindo o veículo dessa forma.
Obrigado, doutor Marcos Tadeu, obrigado, Tarcísio Duarte. E, claro, qualquer novidade a gente volta a atualizar você, amiga e amiga, e esperamos que agora a Justiça faça a sua parte com todos os elementos que foram conseguidos pelos investigadores, pela delegada. Aliás, fica aqui o nosso abraço, parabéns pelo empenho de todos que estiveram à frente aí desse processo, desse trabalho. Então, parabéns, parabéns mesmo, tá?